sou Frederico Moreira e vim aqui lhe contar tudo o que você precisa saber para trabalhar o livro Cadê o Monstro com seus alunos. Esse livro foi roteirizado por Adriano Messias e a partir daí foi ilustrado por Martim Moron. Cadê o Monstro é um livro só de imagens voltado para a Creche 2, que inclui crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Nessa idade, as crianças já são capazes, por exemplo, de apontar e reconhecer objetos, possuem várias destrezas verbais e motoras, gostam de brincar de esconde-esconde e se divertem com o senso de humor das histórias. Por esses motivos, Cadê o Monstro é um livro bem adequado aos seus alunos. Nele, a brincadeira está em se descobrir os lugares em que o atrapalhado monstrão amarelo tenta se esconder. E isso faz parte da graça do livro. Mas a obra também permite narrativas variadas para os desenhos, sobretudo versões inventadas pelas próprias crianças. Além disso, afeto, aconchego e aceitação são palavras-chave que compõem o universo dessa obra. Em vez de terem medo do personagem principal, as crianças sentirão muita empatia por ele, uma figura grandalhona que está à procura de uma família que o possa acolher. Você conseguirá trabalhar vários temas e projetos a partir dessa obra. Por exemplo, estruturas familiares, ambientes e cômodos de uma casa, objetos comuns do dia a dia, atividades em família, brincadeiras e brinquedos e seres do mundo do faz de conta. Sempre que fizer a contação da história do livro, estimule as crianças a descreverem o personagem monstro. Faça perguntas do tipo: ele é grande? É fofinho? É mau ou é bonzinho? É medroso? Causa medo? Algum personagem percebe sua presença ou ninguém desconfia que ele exista? O que será que esse monstro amarelo quer? Por que será que ele entrou naquela casa? Como é a família do livro? E como é a sua família? Ou ainda, o que o pai fazia quando o monstro estava do lado de fora? Por onde o monstro entra na casa? Em qual lugar ele se esconde primeiro? E depois? Com essas perguntas, as crianças fixarão as referências e as sequências narrativas do livro. Elas acharão divertido se lembrar, por exemplo, que o monstro se escondeu no forno do fogão, atrás da geladeira, em cima do lustre da sala, dentro de um vidro de enfeite e por aí vai. Pergunte aos alunos se o monstro acabou encontrando um lugar naquela família e se ele seria feliz vivendo por lá. Também pergunte se os monstros podem ser nossos amigos e que exemplos de monstros bonzinhos eles conhecem. Como você pode observar, Cadê o Monstro enfatiza bastante a socialização no lar e os momentos coletivos para se fazer as coisas. Outro aspecto é que a obra valoriza a presença do livro na vida infantil e nas casas das crianças de uma forma muito especial. Agora vou comentar as atividades propostas no manual do professor. Observe que existem atividades que incluem desdobramentos e ainda propostas de envolvimento das famílias. Além disso, você encontrará no manual informações e referências bibliográficas para complementar seus conhecimentos. A primeira atividade se chama Brincando com as Imagens do Livro. A partir de recortes e figuras que apresentam objetos que se repetem nas ilustrações, as crianças irão nomear e descrever o que estão vendo, criando suas próprias narrativas. Já em Jogo de Ludo Cadê o Monstro, você trabalhará o conhecimento das crianças sobre os cômodos e as demais áreas de uma casa. Em um jogo de ludo grande, sobre o qual se possa caminhar, as crianças irão avançar ou recuar nas casas. E a brincadeira também inclui a matemática. A terceira atividade, Bandinha do Monstro, propõe que as crianças construam instrumentos de percussão que terão as cores do monstro. Os instrumentos serão feitos com objetos que podem fazer barulho, colocados dentro de recipientes como caixas e latinhas. As crianças terão de fazer barulho toda vez que acharem um monstro durante as releituras do livro.
Fantoches de monstrinhos é uma atividade que trabalha com a confecção e a pintura de fantoches simples. Aqui está incluída a criação de um monstro simpático e afetuoso que gosta de se esconder. A atividade é muito adequada para se trabalhar as partes do corpo e as expressões faciais com seus alunos. Adivinhe se puder que som é esse? É uma brincadeira em que as crianças deverão apontar objetos capazes de produzir sons e que estejam representados nas ilustrações como a torneira e a televisão. A partir daí, elas brincarão de reconhecer instrumentos musicais que você colocará debaixo de uma manta. Depois, vão ainda descobrir objetos menos comuns que produzam sons. Por exemplo, um despertador, uma caixinha de música ou um par de castanholas. Essa brincadeira tem outras etapas e é muito enriquecedora para o desenvolvimento dos sentidos do tato e da audição. Quem conta um conto, histórias do monstrinho engraçado. É uma atividade voltada para a hora do conto. Dentro de uma caixa de papelão colorida, você colocará elementos que tenham a ver com a história do livro Cadê o Monstro? À medida que a contação for feita, os objetos vão sendo retirados do baú. Você pode contar a história como quiser, ou as próprias crianças podem criar uma versão coletiva da mesma. Cadê o Monstro também ajuda as crianças a entenderem que um livro é um objeto muito importante na vida comum. Explique a elas que ele é criado por um escritor e por um ilustrador e mostre-lhes fotos desses dois profissionais. Nessa obra, como já foi dito, o autor também é o roteirista, ou seja, ele criou um texto e passou-o para o ilustrador, mas não há palavras ou frases nas páginas, pois se trata de um livro apenas de imagens. A atividade Pintando com Joan Miró trabalha com ilustrações de pinturas do famoso pintor catalão. Explique a seus alunos quem ele foi e mostre as cores fortes e as formas geométricas que existem em suas obras. Peça às crianças que comentem as pinturas. Em seguida, elas deverão ser estimuladas a falar sobre as cores e as formas presentes no livro Cadê o Monstro? Depois, explique aos alunos que eles irão fazer ilustrações inspiradas nas de Joan Miró usando guache, pincel e carimbos. Em outra etapa, eles usarão fitas para fazerem movimentos como numa dança. O objetivo é aprimorar a noção corporal a partir de movimentos que se assemelham a traços e formas geométricas. E como no livro aparecem vários objetos e ambientes, a atividade Trilha na Floresta, os números de 1 a 10, propõe uma brincadeira com os numerais a partir de uma trilha com obstáculos. Essa proposta também é ótima para o desenvolvimento psicomotor. Professor, finalizo este vídeo desejando que você e seus alunos se divirtam com Cadê o Monstro? Que essa seja uma leitura multiplicadora de possibilidades, capaz de estimular a criatividade e a cooperação. Boas atividades!